Olá pessoal, a aula de hoje se trata do assunto de lesões fibrosóseas dos ossos gnáticos da disciplina de clínica de diagnóstico. As lesões fibrosóseas são um grupo diverso de doenças caracterizada pela substituição do osso normal por tecido fibroso, contendo material mineralizado neoformado. O termo lesão fibro-óssea descreve um processo e não constitui um diagnóstico específico. Lesões que fazem parte dessa categoria podem ser lesões de desenvolvimento chamado amartomas, lesões racionais ou displásicas, ou de neoplasias. O amartoma é uma palavra de origem grega que denomina um corpo defeituoso. É uma malformação focal parecida com um tumor benigno, mas não é uma neoplasia e raramente dá origem a algo maligno. Pode crescer em qualquer parte do corpo, que cresce controladamente na mesma proporção que as células vizinhas, ainda que se desenvolva desorganizadamente. Dentre as lesões que nós vamos discutir hoje, nós temos as lesões fibro-ósseas, as seguintes lesões: displasia fibrosa, displasia óssea. Dentro da displasia óssea nós temos três divisões, que seriam a displasia óssea focal, a displasia óssea periapical e a displasia óssea florida. E um outro grupo muito importante também para ser discutido é o fibroma ossificante. Apesar dessas doenças diferenciarem na etiologia, elas podem apresentar características muito similares, tá? Elas são muito similares entre elas, entre as suas características histopatológicas. Portanto, a correlação dos achados histopatológicos com o clínico e as características radiográficas são de fundamental importância para estabelecer o diagnóstico específico. Um diagnóstico específico é crucial para determinar o tratamento, o comportamento biológico e o prognóstico dessas doenças. Algumas lesões fibro-ósseas apenas requerem monitoramento, enquanto outras necessitam de uma remodelação cirúrgica ou completa remoção. Agora, inicialmente, falaremos sobre a displasia fibrosa, que é a primeira lesão a ser discutida na aula de hoje. Bom, pessoal, a displasia fibrosa é uma condição de desenvolvimento caracterizada pela substituição do osso normal por uma proliferação de tecido conjuntivo fibroso, celularizado. E no meio desse tecido conjuntivo, nós temos trabéculas ósseas irregulares. Então, dentro do tecido fibroso, nós vamos encontrar, no exame histopatológico, trabéculas ósseas irregulares. Essa condição esporádica resulta na mutação do gene GNAS, tá? Através de exames específicos, nós podemos detectar essa mutação, que codifica a subunidade da proteína G estimulatória, a subunidade alfa. E essas mutações, que são características da displasia fibrosa, não são detectadas no fibroma ossificante e nem na displasia óssea florida. Então, uma característica muito importante é a avaliação da mutação desse gene aqui, né, o GNAS, que aí nós podemos dar um diagnóstico mais preciso de uma displasia fibrosa. Bom, clinicamente, a displasia fibrosa pode envolver um ou múltiplos ossos, tá? Em alguns casos, o envolvimento de múltiplos ossos pode ocorrer em conjunto com anormalidades cutâneas ou endócrinas. Em contrapartida, se as mutações ocorrem nas células progenitoras esqueléticas, no estágio mais tardio do desenvolvimento embrionário, apenas os osteoblastos serão afetados. Okay? Se as mutações ocorrem após o nascimento, os osteoblastos de apenas um único osso será afetado. Então, o paciente vai ter a manifestação em apenas um dos ossos do seu corpo. E essa manifestação pode ser na cavidade oral, tá? Tanto na maxila como na mandíbula, como vamos ver um caso clínico a seguir. Com a ativação constitutiva de sinalização de proteína G,
vai comprometer a diferenciação osteoblástica em células progenitoras esqueléticas, ocorrendo uma estimulação da produção de melanina em melanócitos. Com isso, ocorre uma hiperplasia e a hiperfunção de vários tipos de células endócrinas. Bom, com isso, com a mutação dos osteoblastos, nós temos a expressão da interleucina 6, chamada de IL-6, que vai estimular a atividade desses osteoclastos e que podem contribuir, então, para o desenvolvimento e o crescimento dessa lesão. Bom, pessoal, agora nós vamos ver as características clínicas e radiográficas da displasia fibrosa. Vamos lá. Bom, pessoal, dentro da displasia fibrosa, nós temos a displasia fibrosa chamada de monostótica. Ela afeta em torno de 70 a 85% dos pacientes com displasia fibrosa e possui a doença limitada a um único osso do corpo humano. Tá? A displasia fibrosa monostótica é diagnosticada mais durante a segunda a terceira década de vida, ou seja, lá entre 20 e 30 anos de idade do paciente. Homens e mulheres são afetados na mesma proporção. Assim, não existe uma predileção para o sexo masculino ou feminino. E comumente os sítios envolvidos são os ossos craniofaciais, as costelas, o fêmur e a tíbia. E os exames radiográficos apresentam-se dentro do osso uma forma de mancha escura, radiolúcida, unilocular, por isso que ela é chamada de monostótica. Isso é um aspecto sugestivo de uma bolha escura, tá? É a característica dessa lesão. Dentre os casos de envolvimento dos ossos gnáticos, a maxila é mais afetada que a mandíbula. Tá? Existe uma predileção para a região posterior. Apesar das lesões mandibulares serem verdadeiramente monostóticas, porque a mandíbula é um único osso, né? As lesões maxilares podem se estender para os ossos adjacentes, porque a maxila ela tem composição de vários ossos, né? Então ela pode se estender para o zigoma, para o esfenoide, etimoide, o osso frontal, o osso temporal e o occipital. Então, nesses casos de expansão para os outros tecidos ósseos, nós temos uma denominação de displasia fibrosa craniofacial, que é uma denominação mais apropriada. A ausência de dor, o paciente não relata dor, apenas a característica assim, que chama a atenção quando o paciente percebe a lesão é um aumento de volume da região, que preocupa o paciente. Bom, o crescimento dessa lesão geralmente é lento, tá? É comum que o paciente tenha consciência de ter essa lesão, como ela é desenvolvimento, sem dor, o paciente não sente dor, às vezes o paciente não procura uma ajuda, não procura um profissional logo no início. E como é sintomático, apenas o que preocupa é o aumento, né, volumétrico da lesão. Vejam aqui na imagem que a dimensão que o paciente deixou, né, que essa lesão chegasse. Então, aí sim começou a haver uma preocupação por parte do paciente. Então, ocasionalmente, o crescimento pode ser bastante rápido. Os dentes envolvidos na lesão permanecem firmes, ou seja, existe uma estabilidade do elemento dental, porque existe um tecido ósseo dentro dessa lesão. Então, o dente permanece rígido, né? Mas eles podem ser deslocados de posição pelo crescimento da lesão, então os dentes podem ser deslocados. Daqui a pouco nós vamos ver uma imagem radiográfica dessa lesão. Bom, aqui nós temos a imagem radiográfica, vejam a dimensão dessa lesão, né? Como ela está desenvolvida, né? O tamanho chegou até encostar na mandíbula, né? Na região inferior. Então, a lesão maxilar que se desenvolveu até encostar numa área edêntula. O paciente não tinha dente, foi desenvolvendo. Então, a que ponto chegou, né, essa lesão sem que o paciente tomasse conhecimento, né, procurasse uma ajuda do profissional para dar o diagnóstico e tratar no início. Então, aqui no achado radiográfico dessa lesão, tem um aspecto de vidro fosco, né, um vidro chateado, né, se pegasse um vidro e fizesse um jateamento,
Margens pouco definidas, você não tem uma definição do limite dessa lesão, ela tem um esfumaçamento e você não percebe a dimensão exata da extensão dessa lesão. De qualquer forma, algumas lesões podem parecer radiolúcidas ou uma mistura de radiolucidez com radiopacidade. Tá? Então, nesse caso específico, nós tínhamos uma lesão radiopaca. Ok? Vamos ver lá o próximo slide. Agora, aqui nós estamos vendo uma lesão na mandíbula, né? E olha também a dimensão dessa lesão, a extensão dela. Saiu até fora da radiografia, né? Então, essa lesão, ela está com um aspecto de vidro fosco, né? Uma lesão radiopaca. E vocês vejam que existe o deslocamento, né, dos dentes da posição original devido ao crescimento dessa lesão. Né? Vejam a dimensão que ela tomou e como os dentes foram afetados. Bom, pessoal, veja que esse caso é um caso realmente de desenvolvimento extremamente crítico, né? A pessoa deixou chegar nesse ponto. Vocês vejam que a lesão começa aqui, ó, da maxila, né, região maxilar, e vai se estendendo até a área cranial, né? Vocês vejam aqui, ó, o tamanho dessa lesão, o paciente foi deixando desenvolver e vai se tornando cada vez mais difícil o tratamento. Então, as lesões mandibulares resultam não apenas uma expansão da cortical vestibular lingual, mas também o abaulamento da margem inferior. O deslocamento superior do canal alveolar não é incomum, então existe essa lesão vai empurrando, né, o canal do alveolar inferior e se desloca superiormente. Radiografias periapicais dos dentes envolvidos mostram o estreitamento do espaço do ligamento periodontal e a laminadura mal definida se confunde com o tecido ósseo da lesão da displasia fibrosa. As lesões maxilares, então, podem causar esse deslocamento, né, no assoalho, como havia dito anteriormente, para os ossos vizinhos, né, e não acontece isso com a mandíbula, porque a mandíbula é um único osso, né, não tem ligação com outros ossos, é um osso único, bilateral. E já na maxila existem vários ossos interligados que vão fazer parte da maxila. Então, essa lesão ela vai se estender, né? Região de seio maxilar, esse caso aqui chegou lá na órbita e atingiu até a parte de cérebro. Houve uma compressão da região de cérebro também, pode afetar funções motoras, inclusive sensitivas do paciente, causar vários danos cerebrais, né, pela compressão do cérebro. E essa extensão é feito um exame de cintilografia, né, para ajudar a determinar a extensão desse envolvimento aí e julgar se é necessário, se é ou não uma doença poliostótica. Aqui mostrando outro caso, né, a dimensão dessa lesão do paciente provocando uma deformidade facial, né? Feito o exame radiográfico, vocês observam a dimensão dessa lesão e aqui foi feita uma tomografia mostrando também a extensão dessa lesão, tá? Então, uma displasia fibrosa monostótica. Então, monostótica é a denominação de quando ela atinge apenas um osso. E poliostótica quando ela atinge vários ossos faciais, como acontece na maxila. Tá? Então, essa é a diferença da classificação desse tipo de lesão. Agora nós vamos falar a respeito da displasia fibrosa poliostótica, também denominada de síndrome de Jaffe-Lichtenstein. Normalmente a presença de sinais e sintomas são relatados envolvendo os ossos longos, incluindo dor, fraturas patológicas, claudicação, discrepância e arqueamento da perna.
O termo denominado de claudicação é quando o paciente sente uma dor muscular no indivíduo após ter percorrido uma determinada distância. Então, ele vai sentir um incômodo na perna afetada. Exames radiográficos vão revelar uma malformação na região proximal do fêmur, conhecida como coxa-vara, deformidade em cajado de pastor ou deformidade de bastão de Ockham, envolvendo o envolvimento cranial dos ossos pináticos pode resultar em assimetria facial. Como vocês estão vendo aqui na foto desse paciente, tá? Houve uma assimetria facial e o exame intrabucal demonstrou um aumento volumétrico tanto da região vestibular como da palatina. Bom, o envolvimento crâniofacial pode causar diversos problemas, tá? Problemas de visão, deficiência auditiva, congestão sinusal e obstrução das vias aéreas, devido ao crescimento dessa lesão. Então, ela vai crescendo e vai se expandindo por essas áreas, provocando esse tipo de lesão, né? Nas áreas afetadas que ela vai crescendo. Então, essa compressão provoca esse tipo de alteração nessas regiões. A hipofosfatemia, ou seja, a diminuição, né, de fosfato, a perda da fosfatase via renal, né, o paciente vai perder fosfato, é um achado muito importante no exame laboratorial para se fechar um diagnóstico. E essa fosfatase é liberada pelos ossos afetados, tá? Então, é relacionado com o fator de crescimento do fibroblasto 23. Então, essas lesões provocam essa perda de fosfato pela urina. Então, é importante solicitar um exame laboratorial para se fechar um diagnóstico desse tipo de lesão. Um pequeno subgrupo de pacientes que exibem displasia fibrosa pode estar relacionada com algumas síndromes, né? Principalmente a poliostótica. E está associado, por exemplo, como a gente já havia mencionado anteriormente, a síndrome de Jaffe-Lichtenstein, que é a displasia fibrosa poliostótica, e tem uma pigmentação chamada de café ao leite, né? Que nós vamos mostrar a seguir. Tem outra síndrome de McCune-Albright, caracterizada pela displasia fibrosa poliostática, pigmentação também em café ao leite e múltiplas endocrinopatias. E a síndrome de Maser-Brown, característica pela displasia fibrosa também poliostótica e combinando com mixomas intramusculares. Vamos ver a seguir. Então, a característica, como eu havia falado no slide anterior, da pigmentação café ao leite, né, que pode ser congênita e consiste de manchas acastanhadas bem definidas. Vejam aqui na foto, né, a limitação é bem irregular, né, dessa pigmentação que o paciente vai apresentar, que eles compararam isso com a costa do Maine, aqui, ó, no mapa, né, que parece ter parecido a mesma irregularidade, né? Então eles fazem essa comparação com a linha costeira do Maine, que é bem irregular. Então essas manchas, elas são unilaterais, afetam a pele e pode afetar a mucosa oral também, tá? Então é importante perguntar para o paciente se ele tem uma pigmentação no seu corpo unilateral, pigmentação com melanina, e verificar as características dessa pigmentação, que é outro achado que confirma o diagnóstico da lesão. Dando continuidade às síndromes, nós vamos falar agora a síndrome de McCune-Albright, que é a síndrome característica por uma anormalidade endócrina, que é comum em mulheres que ocorre uma precocidade, né, sexual. Ou seja, a criança, né, sexo feminino, começa a ter uma precocidade na menstruação, desenvolvimento de mamas e pelos pubianos. Isso acontece logo nos primeiros anos de vida das meninas. Outra possibilidade associada à síndrome, outros problemas que podem advir da síndrome,
é o hiperparatiroidismo, o hipertiroidismo, o hipercortisolismo e o excesso de hormônio de crescimento. Tá? Então, ocorre um crescimento além do esperado, né, da faixa etária esperada, um crescimento fora do padrão. Então, explicando agora o que é hiperparatiroidismo, então, que é uma condição de excesso de hormônio paratormônio, responsável pelo equilíbrio de cálcio, vitamina D e fósforo presente no sangue e nos tecidos que precisam de nutrientes, como os ossos, por exemplo. Então, essa deficiência contribui para a formação da lesão. Okay? No estudo da displasia fibrosa provocada por essa síndrome de McCune-Albright, vários pesquisadores relataram várias anormalidades relacionadas à cavidade bucal. Entre elas seria o deslocamento dos dentes pela lesão, oligodontia, hipoplasia e hipomineralização de esmalte, ou seja, uma deficiência na formação do esmalte, da calcificação do esmalte, taurodontia, que seria um aumento volumétrico da polpa, né, e retenção de dentes descidos, a retenção prolongada de dentes descidos. Então, essas foram as alterações bucais encontradas nessa síndrome. Agora nós estamos vendo as características histopatológicas dessa lesão, que nós vamos ver o trabeculado ósseo imaturo, tá? Os trabeculados aqui ósseos imaturos, e em formato irregular no estômago fibroso. Então nós temos aqui o tecido fibroso, né, em volta do trabeculado ósseo, e a lesão se funde, né, com o osso normal. Não existe uma cápsula de demarcação entre a lesão e o tecido sadio. Né? O trabeculado ósseo anormal tende a ser fino e desconectado, como formas curvilíneas. Então, as características dessa lesão se assemelham ao trabeculado ósseo com escritas chinesas, né? Caracteres chineses. Então, essa é uma principal característica dessa lesão, como vocês estão vendo aqui em maior aumento, tá? Então, se assemelha muito à letra escrita chinesa, né? Vamos ver aqui, ó. Esse é um caractere chinês, ok? Aqui outra imagem mostrando maiores detalhes, né? A aproximação, né, das características das lesões do trabeculado ósseo envolvido com o tecido fibroso, né? Aqui é o tecido fibroso e aqui o trabeculado ósseo, né? Coloração diferente, ok? Bom, podem ocorrer nesses tipos de lesões a formação secundária de um cisto chamado aneurismático. Foram relatadas a presença desses cistos associados a essas lesões, são lesões secundárias associadas ao fibroma. E quando há dificuldade de se definir um diagnóstico, nós podemos solicitar o exame de mutação desse gene, né, para que se dê um diagnóstico mais preciso. Nem sempre ele é solicitado, tá? Nós só solicitamos realmente quando existe uma dúvida de diagnóstico para esse tipo de lesão. Bom, para o tratamento, né? Qual seria o tratamento, o prognóstico dessas lesões? A displasia fibrosa tenta estabilizar quando a maturação esquelética é atingida, ou seja, quando termina-se a fase de crescimento ósseo, ela estabiliza. E uma regressão espontânea foi relatada em alguns casos. Portanto, o manejo conservador é preferível, porque às vezes as extensões de algumas lesões, que nós vimos anteriormente, aqueles casos onde ela se desenvolve região maxilar, base de cérebro, na órbita, a remoção cirúrgica poderia provocar um mal maior, né, lesões maiores no paciente, inclusive a deformidade facial. Entretanto, algumas lesões podem apresentar crescimento contínuo, mesmo em pacientes adultos. Então, é importante sempre o acompanhamento dessas lesões. O risco de deformação grave e de complicações é particularmente elevado em pacientes com displasia fibrosa poliostótica difusa, ou seja, aquelas
que ocorrem no maxilar e ela vai se expandindo para os ossos adjacentes. Tá? Em especial, nós temos aí a síndrome de Michael-Bright, com hormônio de crescimento descontrolado, porque nessa síndrome o paciente tem o hormônio de crescimento em atividade contínua, então isso leva a um desenvolvimento dessa lesão contínua também, né? Para pacientes com distúrbios estéticos e funcionais, podem não requerer um tratamento cirúrgico. Então, pacientes que têm lesões não muito desenvolvidas, é preferível fazer um acompanhamento do que uma remoção cirúrgica que poderia levar a uma deficiência estética nesse paciente. Então, somente, às vezes, um remodelamento da lesão, né, seria interessante para realizar um tratamento. Então, como eu disse anteriormente, em alguns casos nós vamos ter que fazer um remodelamento ósseo. Só que se isso for feito em pacientes jovens, a chance de um aumento volumétrico posterior é grande. Então, as chances de você ter uma recidiva em pacientes jovens é muito maior do que o paciente idoso, que passou pela fase já de desenvolvimento dos ossos do corpo. Então, a hora que o paciente atinge já a sua maturidade, o risco de recidiva é bem menor. Portanto, é interessante fazer a cirurgia, né, adiar essa cirurgia até que a doença esteja estacionada, ou seja, depois que o paciente passou da fase de crescimento, não tem mais nível de crescimento ou hormônio de crescimento atuando. Alguns pesquisadores têm proposto exames constantes de fosfatase alcalina após a cirurgia. Então, ele faz o exame de sangue periódico e avalia a presença de fosfatase alcalina, porque isso determina se ainda há uma progressão da doença. Alternativamente, a remoção cirúrgica completa pode ser considerada em alguns casos de lesões monostóticas, por exemplo, quando o osso, por exemplo, na mandíbula, né, ou na maxila, quando ela atinge apenas um único osso. Então, é quando ela é diagnosticada logo no início. Lesões muito agressivas ou refratárias podem, ou seja, você pode remover uma parte dessa lesão e talvez seja necessário, quando ela é removida completamente, uma nova cirurgia para fazer a redução do volume, pois ela pode continuar crescendo. Então, o acompanhamento é muito importante dos pacientes que apresentam esse tipo de lesão. A combinação de tratamento ortodôntico e cirurgia ortognática pode ser realizada para a correção da maloclusão, mas não são todos os casos que isso pode ser realizado. O sucesso da instalação de implantes dentários foi reportado em muitos casos, mas estudos adicionais são necessários para comprovar este tipo de tratamento. Alguns autores relatam que sugerem o uso de bifosfonatos como o panimidronato e o alendronato, que podem ajudar na redução da dor, né, provocada pela displasia fibrosa. A terapia radioterápica é contraindicada porque pode haver riscos, né, dessa lesão se tornar um sarcoma ósseo após as tomadas de radiação. Então, muito cuidado com a utilização de radiação nesse tipo de lesão. A transformação a malignização dessa lesão ocorre geralmente em apenas 1% dos pacientes com displasia fibrosa, a transformação em osteosarcoma. Então, o índice é bem reduzido, né, ainda bem, né, que são os poucos casos que podem se tornar malignos. E o risco de transformação é maior em pacientes que possuem a síndrome de Michael-Bright ou a síndrome de Maser-Brown. E o crescimento rápido da lesão, início de dor, né, o paciente relatar que está sentindo dor, alterações neurosensoriais ou diferenças marcantes nas radiografias, ou seja, uma expansão muito rápida dessa lesão, pode levar a suspeita de uma malignização dessa lesão. Então é importante o acompanhamento
desses pacientes, principalmente desses que possam ter essas síndromes, porque existe o risco aí maior, né, dessas síndromes se transformar em um osteosarcoma.